Olá, sejam bem-vindos a mais um programa Com Fé é Possível. Eu sou o pastor Edgar Radeski, ministro do Evangelho aqui na cidade de Erechim. E temos uma mensagem de Deus para o seu coração, para toda a sua família. Então, se ajeite aí na sua poltrona e que você possa curtir, absorver tudo aquilo que Deus tem para transmitir para toda a família. Nós sabemos que vivemos tempos difíceis, tempos complicados no aspecto bíblico, porque as pessoas estão cada vez mais egoístas, pensando somente em seus problemas, sem se preocupar com a vida do próximo. E através do Evangelho, o nosso coração vai sendo tocado, moldado, e com certeza coisas maravilhosas começam a acontecer quando nós nos aproximamos de Deus, quando nós desejamos mais das coisas espirituais. O que vou falar hoje vai destravar muita coisa na sua cabeça. O que vou falar aqui vai ser uma injeção de ânimo para você. Hoje quero falar de mais uma marca do caráter cristão. Vou falar sobre coragem. Tocando nesse assunto, você vai entender por que o medo te limita, por que o medo é um grande problema na vida das pessoas. Quando aprendemos sobre coragem na Bíblia, precisamos ler o livro de Josué, no capítulo 1 e a partir do verso 6. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Tão somente sê forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso. Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Veja só, Davi, Moisés, Daniel, Josué, todos eles possuíram a fibra de que são feitos os heróis. Iniciativa, coragem e espírito de aventura. Iniciativa, coragem e espírito de aventura. Sim, isso é tudo que uma pessoa precisa ter para ser um herói, assim como foram Moisés, Josué, Davi e Daniel. São de Rimont as palavras: a única vida digna de ser vivida é a vida aventurosa. A característica dominante desta vida é a coragem. Quem vive no plano da aventura, no plano da fé, não teme o que os outros pensam dele. O homem de coragem não condiciona seus passos, muito menos seus objetivos, aos passos e objetivos do vizinho. Não teme sonhar sonhos que não tenham sentido práticos e pensa por si só. Lê seus próprios livros, cultiva seus próprios entretenimentos, governa-se pela sua própria consciência. Para ficar bem legal, vamos a alguns exemplos de coragem que a Bíblia nos apresenta. Abraão precisou de muita iniciativa e coragem para se lançar em sua aventura de fé. Não é por acaso que ele ficou conhecido como o pai da fé. Observe o que nós encontramos no livro de Hebreus, capítulo 11 e o verso 8. Pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu e dirigiu-se a um lugar que mais tarde receberia como herança, embora não soubesse para onde estava indo. Não é possível imaginar um herói de face pálida, ombros caídos e peito encolhido. Não há herói sem a virtude da coragem e da iniciativa em seu caráter. Quantos sonhos dourados nunca se concretizaram? Quantos projetos ficaram apenas no papel
por falta de iniciativa e coragem? Quando lemos a biografia de heróis da fé como Daniel, percebemos que o perigo que intimidava muitos empurrava para a frente da batalha. O primeiro-ministro do Reino Unido, durante a Segunda Guerra Mundial, disse: sem coragem, as outras virtudes carecem de sentido. Vamos ver alguns aspectos importantes da coragem. Você é uma pessoa corajosa? Você tem iniciativa e coragem? A coragem não é simplesmente uma das virtudes, mas a forma de cada virtude no momento decisivo. Quando Deus falou com Josué sobre sua missão de liderar o povo de Israel, veja quantas vezes ele disse: "Sê forte e corajoso, sê forte e corajoso, sê forte e corajoso e não tenha medo." É a palavra de Deus para nós hoje também. Que sejamos fortes e corajosos, porque os heróis são feitos de iniciativa e coragem. E quando falamos desse assunto, você, meu amigo, irmão, você é uma pessoa de coragem e iniciativa? Ou você se fecha, se esconde num casulo e fica com medo de todas as circunstâncias que envolvem a sua vida, as suas escolhas? Pense nisso nesse instante, porque através dessa palavra, o Espírito Santo vai atuar de forma que você consiga se libertar de todos os medos. Na Bíblia Sagrada, nós encontramos 366 vezes a expressão "não tenha medo", porque para cada dia do ano, quando você acorda e algum medo se aproxima para tentar neutralizar, tentar fazer você parar, você pode se apropriar da palavra de Deus e dizer: "Eu tenho coragem. Em Cristo eu posso todas as coisas. Por isso hoje é mais um dia que vou vencer. Vou atravessar esse deserto, vou transpor essa mais alta muralha, porque Deus está comigo e eu tenho coragem." John Maxwell, no seu livro 21 Qualidades de um Líder, coloca alguns aspectos, alguns pontos sobre a coragem que eu quero compartilhar com você. No primeiro ponto, ele comenta: a coragem começa com uma batalha na mente. Veja, antes que Davi vencesse Golias no plano histórico, do lado de fora, ele precisou vencer o Golias na mente. Então, o nosso primeiro campo de batalha é na mente. Em segundo lugar, preste atenção: coragem é fazer as coisas direito e não apenas acertá-las da melhor forma. Interessante, né? Martin Luther King, líder do movimento de direitos civis, declarou: "A capacidade máxima de um homem não se mede nos momentos de conforto e conveniência, mas nos tempos de desafio e controvérsia." Requer coragem fazer as coisas como devem ser feitas, porque implica enfrentar oposição dentro e fora de nós. Aprendemos que a coragem inspira comprometimento. Você é uma pessoa comprometida naquilo que faz, naquilo que crê, naquilo que almeja alcançar? Pense nisso. Eu sei que muitos líderes estão me ouvindo, muitos pais, e a coragem de um líder inspira o comprometimento dos seus seguidores. As pessoas gostam de seguir homens que sejam mais corajosos do que elas. Isso tem a ver com pais, pastores, mestres e todos que exercem influência. Líderes fracos e indecisos não inspiram comprometimento. O evangelista Billy Graham afirmou: a coragem é contagiosa.
Quando um homem corajoso assume uma posição, os demais se aprumam. Não existe liderança bem-sucedida se o líder não possuir a virtude da coragem em seu caráter. E com certeza, a vida se expande com a coragem. Um teólogo britânico, John Henry, disse: não tenha medo de que a sua vida chegue ao fim, mas de que ela nunca tenha um início. Que coisa! A coragem não só lhe oferece um bom início, mas também lhe oferece um futuro melhor. Eu gosto muito da frase que diz: não existe crescimento sem a dor da disciplina. Só os sábios submetem-se a essa dor. Mas em meio a esse desafio de ser corajoso, somos atormentados pelo medo. O que acontece quando o medo domina? O que é medo, afinal de contas? Medo é uma crença limitante. E o que é uma crença limitante? É uma mentira que foi plantada na sua mente e que ao longo do tempo se tornou uma verdade que te limita. Um pastor definiu o medo como o desejo sufocante de nos esconder, nos defender ou fugir de algo ou alguém que nos incomoda ou nos ameaça. Segundo o dicionário Michaelis, o medo é uma perturbação resultante da ideia de um perigo real ou aparente. Existem 3 tipos de medo: o medo racional, o exagerado e o medo irracional. Antes de prosseguirmos, meu carinho especial aos nossos patrocinadores: Vienge, projetos de engenharia e arquitetura; Barbearia Molina, sempre cuidando do seu visual; e CFC Salgado Filho, educando no caminho da segurança. Como empresas de apoio, estão conosco Teva Moda Masculina, Loja Erefinem e Marmitaria Erechim, com marmitas tradicionais e fit também. Com fé, é possível. Porque para quem tem fé, a vida nunca tem fim. Não sei se você tem sofrido com alguns tipos de medo, mas o medo racional é o medo proporcional ao nível de perigo que nos ameaça. O medo exagerado é baseado na realidade, mas é desproporcional ao nível de perigo que nos ameaça. O medo irracional não tem base na realidade atual da qual estamos conscientes. O medo racional é um importante mecanismo de defesa que temos. Porém, quando se torna exagerado e irracional, passa a ser um sentimento terrivelmente destrutivo. Veja quais são os efeitos destrutivos e negativos do medo irracional. Primeiro, o medo distorce a visão e nos paralisa. Quando Jesus apareceu de madrugada para os discípulos, andando sobre as águas do mar, o medo fez com que eles enxergassem um fantasma em vez de ver a Jesus. Conhece a história bíblica? O medo distorce a nossa visão, deforma a nossa visão. Em segundo lugar, o medo é um limitador do crescimento. Na parábola dos talentos, que encontramos nos evangelhos, Jesus disse que o homem que tinha recebido 1 talento, por causa do medo, enterrou o seu talento e foi chamado de servo mau e negligente. Então, o medo limita o nosso crescimento. Olha como isso é sério, gente. Precisamos observar, porque em muitos momentos o medo vai cercando e paralisando. Em terceiro lugar, o medo faz a pessoa fugir em vez de enfrentar os desafios.
Quando Davi chegou no lugar onde o gigante Golias desafiava o exército de Israel, eles estavam fugindo de medo. O medo faz a pessoa fugir em vez de enfrentar os desafios. Por falar em desafios, quais você tem encarado, vencido, e quais desafios têm feito você parar? Estacionou, a vida profissional ficou estagnada, quem sabe desafios envolvendo a sua família toda, sonhos que a família tinha de fazer uma viagem, de fazer uma reforma na casa, e isso não aconteceu. Creia e compreenda através dessa mensagem da palavra de Deus, que através da sua fé em Jesus, todo esse medo que paralisou, ele pode ser repreendido, mandado embora, não fazer mais parte da sua vida. Eu convido você para levantar a sua cabeça, olhar para Cristo. Ele é o autor e consumador da fé. E quando nós temos fé, com certeza, a gente vence, supera o medo e começamos então a viver um tempo de colheitas. Um tempo onde a palavra de Deus vai se cumprindo em nossa vida e nenhum medo mais nos paralisa, porque estamos sendo conduzidos pela vontade poderosa, soberana do nosso Deus. Creia nisso. Com fé é possível. O medo tenta impedir que o cristão avance no território do sobrenatural. Sim, o medo é uma praga que gera outros sentimentos destrutivos. O medo é o sentimento que dá origem ao desânimo, à insegurança, desconfiança, ao isolamento. Com certeza, o medo vai produzindo aquele desgaste emocional, levando à ansiedade. O medo pode se tornar pecaminoso quando começamos a duvidar do caráter de Deus, julgando que o seu amor e poder são menores do que os nossos problemas. Quando fugimos para dentro de nós mesmos e não para Deus, estamos permitindo que o medo tome um espaço maior em nossa vida. A pergunta que fica é a seguinte: como superar o medo e aumentar a coragem? Vamos lá? O medo impede que você avance. O medo impede que você cresça, impede que você conquiste. O medo impede que você desfrute das bênçãos de Deus. Mas então, como superar o medo? Acredito que uma espetacular saída é aceitar os desafios. Não fuja deles. Davi é um dos maiores exemplos de coragem na Bíblia. Desde muito cedo, ele foi treinado a enfrentar desafios. Nunca acredite nas mentiras de Satanás. Na maioria das vezes, o medo se baseia em uma mentira de Satanás. O diabo é um psicólogo milenar que trabalha incansavelmente para nos fazer acreditar nas suas mentiras. Afinal, ele é o pai da mentira. É por isso que o apóstolo Paulo disse: tomem o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Satanás sempre tentará ganhar a batalha na mente do cristão, fazendo com que prevaleçam sempre as suas mentiras. Então, o meu conselho para a sua vida é: vença as mentiras de Satanás com a palavra de Deus. Você pode dizer: tudo posso naquele que me fortalece. Maior é aquele que está comigo do que aquele que está no mundo. É claro que nós precisamos ter Jesus em nossa vida. Jesus é aquele que tem o poder maior. A Bíblia nos afirma que Deus deu a Jesus um nome que está acima de todo nome, acima de todo principado, potestade, e ao nome de Jesus
todos têm que se dobrar, porque é o poder maior. A Bíblia diz que no amor não há medo, não há temor. Antes, o perfeito amor lança fora o medo. Porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em amor. Então eu quero orar hoje. Sabe por quê? Eu quero orar hoje para que o Senhor te dê graça para você vencer todo tipo de medo. Os homens de coragem são facilmente percebidos onde quer que estejam. Exercendo a sua fé, traduzida como coragem, fez de Abraão um homem diferente de todos os outros na sua época. Pessoas de coragem sempre têm aquela iniciativa. Pessoas de coragem são pessoas de atitude, são pessoas determinadas. A coragem é a força motivadora dos que não desistem. Pessoas de coragem têm senso do dever. Em seguida, estaremos orando, pois sei que estou falando com muitas pessoas que precisam vencer o medo. Medo do escuro, medo de assombração, medo de barata, medo disso, medo daquilo, medo de morrer, medo de não ir para o céu. Gente, tem muitas pessoas presas hoje, cativas por um sentimento de medo, porque precisam tomar posse da palavra de Deus como verdade absoluta. Como está escrito nas palavras de Jesus: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Tenha coragem. Eu não tenho dúvida, hoje o Senhor está levantando um exército de pessoas com muita coragem, com muita fé. Em nome do Senhor Jesus, faremos proezas, pois tudo podemos naquele que nos fortalece. Vamos orar? Se for possível, feche os seus olhos agora por um momento e vamos buscar a presença do Senhor. Poderoso e soberano Deus, pregamos a Tua palavra nos cura de todo medo. Eu me levanto agora como Teu servo, clamando por esta pessoa que nos assiste, esta pessoa que por muitos anos esteve cercada de tanto medo, pavor, que paralisou e muitas áreas da vida não avançaram por causa do medo. Eu repreendo todo espírito de medo, de covardia, todos os espíritos que têm assombrado esta família toda, gerando pânico, gerando discórdia. Deus maravilhoso, entra com providência agora, na vida desse homem que não tinha coragem, na vida dessa mulher que por muito tempo sofreu, somente com medo. Pai maravilhoso, o verdadeiro amor lança fora o medo. Eu peço que a Tua presença, Jesus, agora no coração dessa pessoa, dentro dessa família, traga a coragem, a habilidade para vencer do jeito certo. Senhor, eu oro para que esta pessoa tome uma decisão de estar sempre firmado na Tua palavra, que esta pessoa tenha o devido tempo, todas as semanas, de estar na igreja, ouvindo uma ministração da palavra de Deus, para que todos os medos sejam completamente eliminados. Eu oro liberando essa palavra de bênção, em nome de Jesus. Amém. Eu quero agradecer o carinho de todos os telespectadores que por tantos anos nos acompanham aqui na TV Erechim. Eu tenho o maior prazer de poder transmitir a palavra de Deus para você que todos os dias para um instante para ouvir a pregação do Evangelho. Quero convidar você a interagir conosco. Está aqui na tela o telefone para você fazer um pedido de oração, para você dar um retorno, como esse programa está agindo na sua vida,
Compartilhe, mande uma mensagem. Isso vai trazer uma alegria ainda maior para toda a nossa equipe continuar pregando o Evangelho. Também quero pedir que você nos ajude compartilhando esse programa nas suas redes sociais. O canal do YouTube tem o meu nome, Edgar Radeski. Você poderá enviar essa mensagem, curtir, comentar, e isso ajudará a gente a alcançar muitas outras pessoas que precisam de uma mensagem de Deus. Nosso amor por você, nosso carinho por sua família, somente aumenta a cada instante que vamos ministrando a intenção de Deus para a sua vida. Também teremos uma alegria muito especial em recebê-lo, juntamente com toda a sua família, no Templo da Igreja ao Brasil para Cristo, aqui em Erechim. Venha conhecer, venha ter a sua experiência conosco, todas as quintas, 19h30 e aos domingos, às 19 horas. Enquanto você é ministrado com uma palavra para os adultos, temos salas especiais, uma equipe treinada com professores que estarão ensinando histórias bíblicas para os seus filhos, para que eles também sejam abençoados. Até o próximo programa, na paz do Senhor Jesus. Que minha coragem seja maior que meu medo. E que minha força seja tão grande quanto minha esperança. Com fé é possível. Porque para quem tem fé, a vida nunca tem fim. A Vienge Projetos é uma empresa especializada em projetos de engenharia civil com aplicação da tecnologia BIM, modelando informações com precisão. Comercial e agroindustrial. Entre em contato e solicite o seu orçamento.